Há muito tempo, desde tempos imemoriais, a humanidade tem sido fascinada pelos seres celestiais que habitam além do véu da realidade terrena. Entre esses seres, dois nomes ecoam poderosamente através das páginas sagradas e da tradição religiosa: o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Suas histórias são tecidas em lendas e escrituras. Gabriel, o porta-voz de Deus, trazendo mensagens sagradas. Miguel, o guerreiro celestial, o protetor do bem, que luta contra as forças do mal. Esses dois seres angélicos são fontes de inspiração e admiração, símbolos da intervenção divina, e suas histórias nos convidam a explorar os mistérios do reino espiritual. E é exatamente o que vamos fazer agora. Junte-se a mim e vamos ver o que a tradição e a Bíblia falam a respeito. Mas antes, caso ainda não tenha assistido, recomendo que assista o primeiro vídeo dessa série sobre os anjos. Para que você possa entender um pouco mais sobre a cosmovisão bíblica do assunto, o link está na descrição. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. O nome Gabriel tem origem no hebraico e possui um significado profundo. Em hebraico, Gabriel é composto por duas palavras. Gabar, que significa forte ou poderoso, e Eu, que se refere a Deus, que acabou sendo transliterado para o português como Gabriel. Portanto, Gabriel pode ser traduzido como poderoso de Deus ou fortaleza de Deus. Gabriel é frequentemente retratado como um mensageiro divino, enviado por Deus para transmitir mensagens importantes. Na tradição atribui-se a Gabriel outros papéis significativos, como ser o protetor dos justos, e um dos 7 arcanjos que estão na presença de Deus. Nas Escrituras, porém, a primeira aparição de Gabriel foi no livro de Daniel, no Antigo Testamento da Bíblia. Gabriel foi enviado por Deus para interpretar as visões e revelar o significado para o profeta. Por exemplo, em Daniel 8, Gabriel é enviado para explicar a visão do carneiro e do bode, fornecendo a Daniel informações sobre eventos futuros e a ascensão e queda de impérios. Em Daniel 9, Gabriel é enviado em resposta à oração de Daniel e traz uma mensagem profética sobre o surgimento do Messias. Em alguns outros episódios conhecidos, Gabriel é enviado por Deus para anunciar a Maria que ela seria mãe de Jesus, o Filho de Deus. O mesmo Gabriel também é descrito aparecendo a Zacarias, marido de Isabel, para anunciar que eles teriam um filho chamado João, que seria o precursor de Jesus. Todos esses relatos se encontram logo nos primeiros capítulos do livro de Lucas. Uma última consideração sobre Gabriel que eu gostaria de fazer, se encontra em Lucas capítulo 1, verso 19, que diz: Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Na parte Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, vários teólogos protestantes interpretam essa passagem como um indicativo que Gabriel hoje assume a posição que outrora pertencia a Lúcifer, depois que o mesmo foi expulso do céu, e tornou-se em Satanás por causa de sua rebelião contra o governo de Deus. Agora, vamos falar um pouco sobre Miguel. Segundo a tradição cristã, o arcanjo Miguel é uma figura de destaque na hierarquia angelical. Ele é amplamente reconhecido como o líder dos exércitos celestiais, o comandante dos anjos e o protetor do povo de Deus. Porém, na Santa Palavra de Deus, Miguel parece ser muito mais do que um extraordinário anjo. Eis aqui algumas passagens em que o arcanjo Miguel é mencionado. Lembrando que não vou me aprofundar em todos os pormenores, mas sim dar ênfase nas características de Miguel segundo a Bíblia. Em Daniel 10:13, Gabriel conversando com Daniel, cita: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. O texto revela um certo tipo de conflito, cujo qual Gabriel estava encontrando dificuldades. Em seu auxílio veio Miguel, e a sua hierarquia nos é revelada como um dos primeiros príncipes. Em Daniel 10:21, o diálogo continua: Contudo, eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Aqui Gabriel declara a Daniel que Miguel também é seu príncipe. A partir daqui, já temos pontos importantes a ser considerados. Por exemplo,
Por ser Miguel uma majestade nos céus e na terra, logo tal será objeto de reverência dos anjos e dos homens. Agora, porém, contudo, todavia, os anjos aceitam receber adoração? Vamos mais uma vez deixar a Bíblia responder. No livro de Apocalipse, no capítulo 19, verso 10. O apóstolo João, maravilhado com as revelações, tentou prostrar-se e adorar um anjo, e o anjo lhe repreendeu bradamente, dizendo: Olha, não faças tal, sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora somente a Deus. Os anjos não aceitam receber adoração, tanto porque isso vai diretamente de encontro com o primeiro mandamento da lei de Deus. Um outro ponto é que esse mesmo anjo citado no Apocalipse enfatiza adorar somente a Deus. Portanto, já podemos pressupor que Miguel é algo maior que um querubim ou serafim, e sim uma divindade a ser reverenciada. Mas para completar o raciocínio, vamos ler a última parte do diálogo de Gabriel com Daniel. No livro Daniel capítulo 12, versos 1, 2, 3, ainda continua falando sobre Miguel. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Aqui, as coisas já estão ficando mais claras. Se repararmos bem, o Novo Testamento tem uma passagem semelhante a esta, que se refere, porém, aparentemente não a Miguel, mas sim ao próprio Jesus Cristo. Veja comigo em 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Você reparou na semelhança do relato de Daniel 12 com o relato de 1 Tessalonicenses capítulo 4? Você também percebeu que é nos dito que o Senhor Jesus descerá do céu, com voz de arcanjo? Para mim não há dúvidas que, biblicamente falando, usando o princípio da sola escritura da Reforma Protestante, de que Miguel e Jesus Cristo são a mesma pessoa. Ainda não está convencido disso? Permita-me dar o golpe da misericórdia. Sabemos que no hebraico, era comum os pais dar nomes aos seus filhos com significados. Por exemplo, o nome, Daniel, significa, Deus é meu juiz. Agora o nome Miguel, também tem um significado. A palavra Miguel vem do hebraico Micael, que significa aquele que é semelhante a Deus. Agora, em toda a Escritura Sagrada, qual será apresentado sendo semelhante a Deus? Quem? Jesus disse, eu e o Pai somos um, João 10:30. Concluímos que Jesus nada mais é do que o nome que Miguel adotou quando encarnou no ventre de Maria. E para que entendas que a divindade recebe vários nomes na Bíblia, Jesus, ou Miguel se preferir, também recebeu outro nome do profeta Isaías. Emanuel, que significa, Deus conosco. Miguel e Jesus, usando somente a Bíblia como referência, conclui-se que são o mesmo ser. O Verbo de Deus. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Que Jesus Cristo lhe abençoe.